Pessoal, antes de começarmos o vídeo, dois esclarecimentos. Dois, né? Para não ficar quatro. Dois esclarecimentos. Dois recados, melhor dizendo. Primeiro deles, nós agora estamos com o Twitter oficial do canal do Professor Leonardo, é @profileooficial. Está aqui na aba da comunidade do canal, você pode entrar lá, eu vou fazer a publicação dos vídeos lá, e também um canal que a gente pode trocar informações, trocar conversas, é um canal mais legal. Eu ainda estou aprendendo a utilizar o Twitter da melhor forma, porque nós começamos hoje de modo oficial no nosso Twitter. E o segundo recado é que muitas pessoas elas acham que aqui é um canal de militância política, que não é um canal de militância política. Nós não somos militantes políticos aqui no canal. Se eu passei essa impressão para você, você interpretou errado os nossos vídeos. Aqui não é um canal de fanatismo político, porque o fanatismo ele só turva a visão, e onde há um fanatismo político não há o entendimento real da situação. Não há racionalidade onde há fanatismo político. Então aqui, mais uma vez, não somos um canal de militância política, nós somos um canal de análise política, de comentários políticos, de considerações políticas, muito pautado na ajuda de vocês que vêm aqui e fazem seus comentários. São comentários que nos ajudam a fazer análises cada vez mais consistentes. E é por isso que eu fiz o Twitter e é por isso que eu estou dando essa explicação. Porque as pessoas acham que eu sou um canal de militância política. E não é isso. Eventualmente, alguma pessoa acaba saindo do canal durante esse percurso e só ela que perde, porque ela perde essa nossa comunidade aqui, que é uma comunidade bastante reflexiva. E eu vejo que eu fiz os vídeos comentando sobre a participação do Sérgio Moro no Congresso, nas explicações, e muitas pessoas ficaram bravas comigo, né? Vociferaram, ficaram zangadas, com raiva de mim, mas vocês não tem que ficar com raiva de mim, vocês têm que ficar com raiva dos deputados de vocês que votaram, os deputados que vocês elegeram, porque se eles não conseguiram fazer, se eles não tiveram capacidade de elaborar as perguntas corretas, a culpa não é minha, a culpa é deles. Ou a culpa é de vocês que também votaram neles, né? Porque eu fiquei assombrado com o nível baixo dos nossos congressistas, tanto da situação quanto da oposição. Dos dois, eu acho que dos dois grupos, eu acho que se jogar uma regra de 3 lá, eles não vão saber fazer. Vai ser um ou outro ali que vai saber responder a regra de 3, porque, olha, o nível muito baixo. E me deixou bastante perplexo e bastante decepcionado com a oposição, que não conseguiu perceber qual que era a estratégia que o Sérgio Moro estava utilizando e não conseguiu mudar a forma de abordar as perguntas, a forma de realizar as perguntas, e deixou tudo isso muito fácil para o Sérgio Moro. Em um determinado momento, ele estava praticamente respondendo as perguntas no automático, porque eram perguntas muito repetitivas de assunto que ele já tinha, de respostas que ele já tinha praticamente preparado. Ele só estava lendo, era quase como se ele só levantasse uma plaquinha e respondesse, porque as perguntas não foram inteligentes o suficiente, com exceção da pergunta da Jandira Fegali, do Marcelo Freixo e de alguns outros deputados, que forçaram o Sérgio Moro a sair da estratégia do roteiro que ele havia programado, e aí, quando as perguntas foram bem feitas, ele não respondeu. Só que o que aconteceu? A quantidade de perguntas alopradas foi tão grande, foi tão maior do que a quantidade de perguntas bem feitas, que no final das contas, o que acabou prosperando, o que acabou sendo divulgado, foram as perguntas mal feitas, foram aquelas perguntas que o Sérgio Moro respondeu naquele roteiro de dizer que foi um ataque hacker, falando que esqueceu, que não lembrava, falando que as conversas foram manipuladas, que as conversas foram editadas, que as conversas não são verdadeiras. Por quê? Porque foi a maioria. Então, para a imprensa, ficou mais fácil você fazer um resumo dessa parte. Por quê? Porque as perguntas, mais uma vez, não foram bem elaboradas. E a estratégia do Sérgio Moro estava muito clara. Ele tinha duas linhas de abordagens. A primeira é que ele queria vender uma narrativa, e ele conseguiu, ao dizer, a narrativa que ele queria vender era o seguinte: ele queria colocar a Lava Jato na frente como escudo para falar o seguinte para as pessoas: olha, essa corte de políticos corrupta está me atacando porque eles querem atacar a Operação Lava Jato, porque eu não virei os olhos para a corrupção e agora eu estou sendo atacado porque eles querem soltar o ex-presidente Lula e os outros políticos bandidos que são amigos deles. Então eles estão me atacando porque eles querem soltar políticos bandidos. E isso a oposição tinha que evitar ao máximo que Sérgio Moro vendesse essa ideia de que o que está em jogo é a liberdade do ex-presidente Lula, porque não interessa a Lula. Se você acha que o que está em jogo é a liberação, é o processo do Lula, você tem uma visão de mundo muito limitada. Ele desculpa falar isso, mas é necessário. Essa questão envolve o Lula, mas é muito além do Lula. Porque a ação de um juiz com um procurador, ela em conjunto, ela macula todo o sistema judiciário brasileiro. Então, se um juiz, junto com o Ministério Público, quiserem, eles irão condenar você. Se eles fizeram isso com o Lula, eles fazem com qualquer pessoa, porque nós não temos os recursos necessários, os mesmos recursos que o Lula tem para se defender. Então, se o Lula sofreu isso, nós também podemos sofrer. Então, é um problema de todo o poder judiciário que ele é corrompido com essas ações do Sérgio Moro junto com o Deltan Dallagnol. Então, não interessa ao Lula. O que interessa
é a preservação da democracia. E toda vez que era falado o nome do Lula, o que acontecia? Reforçava essa narrativa do Sérgio Moro. Toda vez que o Sérgio Moro era atacado, ele reforçava essa narrativa que ele estava vendendo, que ele estava tentando vender, de que, olha, estão me atacando porque eu estava defendendo a Operação Lava Jato. Porque estão me atacando porque eles são contra o combate à corrupção. E o segundo objetivo do Sérgio Moro era confirmar, era martelar na cabeça das pessoas que as mensagens foram obtidas de modo ilegal, que as mensagens foram manipuladas, que ele não lembrava das mensagens e que as mensagens não eram verdadeiras. E toda vez que que os deputados, eles faziam uma pergunta que colocava o Sérgio Moro diretamente no centro daquilo, quando eles faziam uma pergunta associando o Sérgio Moro ao conteúdo das mensagens, esses deputados faziam exatamente aquilo que o Sérgio Moro queria que fosse feito. Por quê? Porque aí ele conseguia martelar, ele conseguia repetir incansavelmente aquela estratégia que ele já havia elaborado. Eu fiquei impressionado com a incapacidade dos deputados da oposição a elaborarem as perguntas corretas e apropriadas para tirarem o Sérgio Moro daquela zona de conforto que ele estava. Porque quando as perguntas foram bem feitas, ele não respondeu. As perguntas do Marcelo Freixo não foram respondidas. As perguntas da Jandira Fegali também não foram respondidas. Eu vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos para que você possa ver a participação dos dois. E o inscrito me perguntou, qual seriam as suas perguntas, professor? Quais seriam as perguntas que você faria ao Sérgio Moro? Bem, se eu fosse deputado, o que eu não sou, eu faria 3 perguntas a Sérgio Moro e eu vou explicar em detalhes cada uma delas. A primeira pergunta que eu faria para Sérgio Moro é o seguinte: ministro, o senhor teve conversas no WhatsApp, no Telegram, com o Deltan Dallagnol? O senhor já conversou com o Deltan Dallagnol via WhatsApp e Telegram? Primeira pergunta. Sérgio Moro teria 3 respostas possíveis. A primeira delas, ele poderia falar sim. E se ele falasse sim, acabou. Não interessaria o conteúdo das mensagens, porque ele não pode ter uma conversa privada. A conversa do juiz com o Ministério Público tem que se pautar pela publicidade. Se ele vai para o meio privado, já acabou, ele já cometeu uma irregularidade. Se ele falasse não tive, e o The Intercept divulgasse uma mensagem e comprovasse que havia uma mensagem do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, mesmo que o Sérgio Moro falasse essa mensagem foi manipulada, se a mensagem foi manipulada, significa que ela não foi inventada. Então havia sim uma mensagem do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, então o Sérgio Moro cairia em contradição. E se ele, Sérgio Moro, dissesse o seguinte, não, eu não lembro, então aí ele fugiu da pergunta. Se os deputados tivessem batido nessa questão, tivessem feito perguntas inteligentes e o Sérgio Moro tivesse fugido das perguntas inteligentes, como ele fugiu das perguntas do Freixo, da Jandira Fegali e de outros deputados que também foram inteligentes, as manchetes seriam essas: Moro foge das perguntas, Moro não responde. Mas não foi isso que aconteceu. A segunda pergunta que eu iria fazer ao Sérgio Moro seria a seguinte: ministro, vamos pensar na situação hipotética. O senhor é réu de um processo e o senhor acaba descobrindo que o juiz está conversando, tendo mensagens, está conversando com o Ministério Público, tendo conversas privadas com o Ministério Público via Telegram. O senhor iria continuar nesse processo ou o senhor iria pedir a troca de um juiz? O que eu fiz com essa pergunta? Eu criei uma situação hipotética na qual eu não estou falando que o Sérgio Moro é esse juiz. Eu estou criando uma outra figura e perguntando a opinião dele, trazendo ele para o meu ponto de vista. Então eu crio uma situação hipotética. E aí o que ele responde? Se ele falar que não tem problema, então ele está legitimando esse tipo de ação do juiz, ferindo assim o Código do Processo Penal, mostrando que possivelmente ele também faz. Agora, se ele fala que ele trocaria de juiz, então ele mostra que essas conversas dele com o Deltan Dallagnol são conversas ilegais. Se ele não respondesse, mais uma pergunta que ele não respondeu. E por fim, eu iria copiar mais ou menos o que a Jandira Fegali falou e eu iria seguir naquela mesma linha. Eu ia falar para ele, perguntar: ministro, o senhor aconselharia, o que o senhor diria para os seus alunos se um juiz tivesse indicado, indicado pessoas, indicado testemunhas, se um juiz tivesse indicado testemunhas ao Ministério Público? Essa é uma postura correta de um juiz? O senhor iria falar para os seus alunos fazer isso? Porque aí nós iríamos saber a postura do Sérgio Moro, que é muito parecida com a segunda pergunta. Se ele falasse que indicaria, mostra também que ele está quebrando os códigos do processo penal. Se ele falasse que não indicaria, então aquela mensagem que ele fala, que ele indica uma testemunha para o Ministério Público, ele mesmo falaria que a ação dele foi ilegal. E se ele não respondesse, aí ele ia mostrar também que ele estava fugindo. Sinceramente, se eu acho que ele iria responder as minhas perguntas, ele não iria responder nenhuma das minhas perguntas.
Nenhuma. Por quê? Porque não envolve diretamente ele. Ele não poderia, nessas minhas perguntas, utilizar o roteiro dele. As mensagens foram obtidas por meio criminoso, essas mensagens são mentirosas, essas mensagens são ilegais, essas mensagens estão manipuladas. Por quê? Porque eu não estou falando das mensagens. Eu estou criando um contexto jurídico da qual eu estou pondo ele para responder as perguntas. Ele não iria responder. Se todos os outros deputados fizessem essa mesma estratégia, não abordando diretamente o conteúdo das mensagens, mas a partir daquele conteúdo, se eles tivessem criado situações hipotéticas para chamar o Sérgio Moro para dar a opinião dele, sobre essas situações hipotéticas que foram criadas, aí sim ele não iria responder nenhuma pergunta e o Sérgio Moro sairia muito, mas muito enfraquecido da sessão que ele teve no Congresso. Mas não foi isso que aconteceu. Os deputados fizeram perguntas tolas, perguntas ridículas, que apenas fizeram exatamente aquilo que o Sérgio Moro queria que fosse feito. Essas seriam as minhas perguntas se eu fosse um deputado e estivesse lá cobrando explicações do agora ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas eu não sou político, eu não sou deputado. Se os seus deputados não tiveram essa postura que eu tive, cobrem deles, não cobrem de mim. Essas seriam as minhas perguntas que eu iria fazer ao ministro Sérgio Moro. E ele não iria responder nenhuma delas, eu tenho completa certeza. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você acha que seus deputados fizeram perguntas de modo errado, compartilhe esse vídeo com eles também. Vamos ver se eles, na próxima vez, se tiver uma próxima, ou caso uma eventual CPI, eles aprendam a fazer perguntas melhores, ao invés de fazer aquelas perguntas tolas e toscas que foram feitas. Com exceção de alguns poucos deputados, como no caso do Marcelo Freixo e da Jandira Fegali, que merecem sim serem parabenizados pela inteligência que eles tiveram nas respostas. Eu também fiz um comentário geral sobre a participação do Sérgio Moro no Congresso. Vou deixar o link aqui na descrição. Siga o canal do Professor Leonardo nas redes sociais, no Twitter, e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.